Tudo bom, Sheik? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como está? Graças a Deus. Eu falo aqui da minha quarentena no Rio de Janeiro. Você fala da onde? Também da minha quarentena em São Paulo. Então, é uma fase ao mesmo tempo muito difícil e muito produtiva, não é, Sheik? Porque nós ficamos longe um do outro para poder se proteger, né? É Isso é uma verdade. novidade para nós. A gente aprende sempre que juntos somos fortes. E agora, separados, nós somos fortes. Exatamente. Esse novo entendimento de proteção. Uhum, uhum. A gente Exatamente. tem Então, conversado com religiosos sobre o que isso significa para cada uma da tradição religiosa que a gente tem que estar conversando. Para o Islã, existe alguma referência à peste, à epidemia, à necessidade da quarentena? Isso está no Corão? Isso está na tradição islâmica em algum momento? isso está na tradição do profeta Muhammad, Uhum. onde ele disse uma vez, se aconteceu vamos dizer, uma tragédia, uma pandemia como agora que você está falando, de algum lugar, ninguém entra e ninguém sai. Uhum. Uhum. Isso é um dito profético. Isso foi no século VIII. Uhum. Uhum. No século VII, desculpe, no século VII. Continuando no século VII, depois de Cristo, o segundo califado, Umar ibn Khattab, também ele fez a mesma coisa. No caso da doença contagiosa, como agora coronavírus, Umar decretou uma lei: ninguém pode sair da cidade, ninguém pode entrar, e cada um fica na tua casa, como se fosse isolamento social. É uma maneira como acabou de você falar, uma maneira de proteção, cada um protegendo o outro de longe. Então, não é novidade para a tradição islâmica de ficar em casa evitando este tipo de doença, uma doença contagiosa, é forte, mata, infelizmente. E nós, aqui em São Paulo, e todos os líderes religiosos islâmicos no Brasil estão batendo na mesma tecla. A vida mais importante do que os templos ficam abertos. Isso é um consenso dentro da comunidade islâmica de São Paulo? Sim, em São Paulo e fora de São Paulo, no Brasil inteiro. Ok. É interessante, né? Porque tem um sentido muito comunitário no Islã. A ideia das rezas na sexta-feira, a ideia das rezas também no dia a dia. Ou seja, não é que o Islã não é não é que o Islã seja uma tradição individualista, é uma tradição comunitária. E mesmo essa tradição comunitária abre mão do sentido da comunidade em nome da proteção. Abre mão porque, em primeiro lugar, o Islã olha para a vida humana. Juntar as pessoas para fazer bem é bom. Separar as pessoas para o mesmo objetivo também é bom. Então, o foco de juntar ou de separar o próprio humano, por bem do ser humano, por bem da humanidade. Então, a religião islâmica preveu, o profeta Muhammad preveu isso. Os companheiros, os líderes religiosos e líderes políticos antepassados também bateram na mesma tecla. O mais importante da nossa religião islâmica é manter a vida. Então, por isso, no mundo islâmico hoje em dia, todas autoridades religiosas de alto nível, até baixo nível, concordam com este isolamento social, de fechamento das mesquitas, até a própria Meca. Mesquita Sagrada em Meca está fechada. Não tem ritual de sexta-feira. E temos medo também de não ter ritual de reza, aquela reza conjunta no mês do Ramadã. Porque talvez
talvez este vírus, coronavírus, talvez leva tempo para a humanidade se livrar dele. Me entende? Porque Ramadã já dia 24 agora. Então, se dia 24 de abril. Agora, se este problema continua, então cada muçulmano vai rezar em casa mesmo. A gente já vai falar de Ramadã. Deixa eu te fazer uma pergunta antes, Sheikh Bustani. Eu estava aqui pensando, né, a tradição islâmica, principalmente a tradição islâmica mais hegemônica, né, a tradição islâmica dos países como Líbano, Síria, Arábia Saudita, a tradição islâmica que a gente conhece como tradição hegemônica, central, ela é das cidades. Ela nasceu nas cidades, ela se desenvolve na metrópole, né? A relação do homem com a cidade, a relação do homem com as trocas, a relação do homem com seu companheiro é muito importante, né? E a cidade é o lugar do comércio, dos negócios, é o lugar dos estudos, não é? A cidade é o lugar onde as coisas acontecem, e o Islã nasceu com esse espírito, com o espírito da cidade. Em algumas tradições religiosas, e não a islâmica, mas principalmente algumas tradições ideológicas, tem um debate que coloca a economia versus a necessidade de se proteger. Como se houvesse uma contradição entre a economia, olha, as pessoas não estão saindo, a economia vai entrar em colapso, e a vida e a saúde. Como é que o Islã, com essa tradição, que é a tradição da cidade, da urbis, lida com essa contradição? Em primeiro lugar, volto a confirmar que entre economia e salvar vidas, a gente opta para salvar vidas. Em primeiro lugar. A tradição islâmica sempre bateu na mesma tecla. Salvar vidas é o nosso objetivo, nosso foco, nosso trabalho. Com certeza, a gente temos aquela relação forte com cidade, com o bairro onde a gente vive, com o nosso trabalho, né? Com o nosso comércio, mas isso fica no segundo lugar quando a coisa ameaça a vida da gente. E outra coisa, graças a Deus, você sabe que nós temos no Islã uma coisa chamada solidariedade social. Não basta isolar as pessoas, também tem que ajudar elas. De repente, pessoas que não têm condição de ficar em casa sem trabalho, então, a responsabilidade dos líderes religiosos, principalmente, ajudar estas pessoas, levando pode ser ajuda financeira ou cestas básicas. E também, como líderes religiosos, nós temos condição e temos autoridade de pedir dos ricos para colaborar nesta situação, ajudando os pobres, os mesquinhos, os necessitados. Eu aqui em São Paulo, desde o início do mês até agora, eu saio de casa 2 vezes por semana para entregar cestas básicas para as pessoas carentes, que sejam muçulmanos, que sejam muçulmanas ou não. Porque você sabe, a necessidade, a pobreza não tem cor, não tem raça, não tem religião. Vocês também fazem o que vocês chamam de zaca, né? De ajuda ao necessitado também para os não muçulmanos. Exatamente. Olha, o zaca, para ser sincero, para falar como teólogo islâmico, o zakat, que a gente paga anualmente, 2,5%, só pode ser para o muçulmano. Agora, a caridade, o sadaqa, que não é zakat, pode ser para o muçulmano e um não muçulmano. Aqui, onde estou, eu distribuo, como chama, cestas básicas para as pessoas não muçulmanas que precisam, que batem à minha casa, à porta da minha casa, pedindo ajuda. Então, eu não vou olhar você é muçulmano ou não, você de que religião. Não, pelo amor de Deus, porque acabei de falar,
A necessidade, a miséria, a pobreza não tem cor, não tem raça, não tem religião. Uhum, uhum. Deixa eu perguntar uma coisa um pouco mais polêmica, mas eu acho que é fundamental a gente conversar sobre questões também polêmicas. Há correntes religiosas que são mais fundamentalistas, e interpretam a peste a praga a partir de uma lógica moral. Você me disse que no Corão ou em surras? No Corão mesmo tem Muhammad falando sobre a necessidade de você se proteger, né, de uma peste. Você percebe que há aqui um risco de se trabalhar com a questão da peste a partir de uma lógica moral? Dizer que o doente é porque fez alguma coisa, porque Deus está castigando, alguma coisa nesse sentido? Como um teólogo islâmico hegemônico olha para essas correntes que são correntes mais fundamentalistas, não necessariamente islâmicas, mas provavelmente também no Islã existe esse tipo de interpretação? Eu como teólogo islâmico, eu não vejo este teste, vamos dizer assim, como tipo de uma punição de Deus para a humanidade. Não vejo isso, não. Uhum. Porque as crianças, os idosos, os indefesos, não tem nada a ver com isso. Uhum. Né? Uhum. Eu vejo, este é resultado, a consequência do trabalho humano. Uhum. Uhum. Isso é o fato. Porque Deus, para nós, é misericordioso, é perdoador, é generoso. Ele não castiga fulano por obra do fulano. Uhum. Uhum. Entendeu? Então, não é um tipo de castigo, não é um tipo de punição de Deus. É uma consequência de obra humana. Infelizmente, vamos dizer assim. Porque Deus não precisa fazer isso. O que ele ganha com isso? Nada. Uhum. Além de chatice das pessoas. Além de briga entre ele e as pessoas. Né? Então, Deus é maravilhoso como nós muçulmanos. Eu não falo isso para maquiar a nossa, como chama, a nossa religião islâmica, não. Eu falo isso como Deus Altíssimo disse, o que eu faço se eu vou castigar, o que eu ganho se eu castigo vocês? Essa fala dele. Deus disse no Alcorão, o que eu ganho se eu castigo vocês? Nada. Então, esta praga, vamos dizer assim, é um tipo, uma consequência de obra humana para cada um. Fica cada vez mais cuidadoso. Não pode brincar com vida humana. E Deus Altíssimo, ele não brinca com a gente com esse tipo como chama, de doença. Não. Deus, o profeta Muhammad disse, cada doença tem cura. Uhum. Basta procurar esta cura. Em que sentido o Islã percebe que o homem trouxe para si a doença? Porque, por exemplo, a gente sabe que quando isso está escrito na Bíblia, né, quando Deus perguntou às outras criaturas se elas queriam que o homem fosse criado, etc. e tal, elas preferiam que não, que o homem não fosse criado, e Deus falou, não, eu preciso que o homem seja criado porque é um ato de bondade, etc. e tal. E aí, você me diz que tem um problema aí com essa questão moral, a ideia de que as pessoas estão sendo castigadas, e muitas religiões facilmente podem entrar nisso, a ideia de castigo e tal. Mas você, ao mesmo tempo, me diz que não, que o homem trouxe para si essa doença. Como o Islã vê que o homem trouxe para si essa doença? Se não é moral, o que aconteceu para que a gente tivesse hoje, em todo o mundo, pessoas dentro das suas casas sem poder sair? O que aconteceu? O que o homem fez de errado para que isso acontecesse? Eu acho o homem chegou em um patamar, quase está dizendo na Terra, eu sou Deus na Terra. Uhum. Este avanço tecnológico
este avanço que a gente vive, talvez leva a humanidade para um caminho não é certo nem correto. E no avanço tecnológico sempre há falhas, existem falhas humanas. Nestas falhas humanas causam este tipo de problema que a gente hoje em dia vive. Paga caro. Você sabe que, se você volta para trás, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, isso o quê? Um tipo de praga também, que causada por homens. Hoje, as doenças biológicas também é um resultado de trabalho humano. Vaza daqui, vaza dali, né? Então, causa esse transtorno, causa esta tragédia que a gente vive em dia. Mas eu, como líder religioso, como chefe, eu jamais vou acreditar que isto é um castigo de Deus. Não é. Deus não precisa disso. Deixa eu te fazer uma pergunta. O verdadeiro líder não segue atrás do seu rebanho, leva o seu rebanho para direções certas, né? Exatamente. Tem a religião tem uma coisa de metafísica, uma coisa de crer em Deus, etc. e tal, que facilmente pessoas não preparadas fazem essa interpretação. A interpretação de que estão castigando determinadas pessoas por causa disso e daquilo. E eu me imagino que isso aconteça também nas suas comunidades. Como um líder deve lidar com isso? Eu vou te falar um versículo no Alcorão Sagrado, onde Deus disse: ninguém carregar o erro do outro. Se pai erra, por que o filho tem que ser castigado? Isso é uma lógica religiosa, uma lógica islâmica, uma filosofia islâmica. Agora, hoje, este problema que a gente vive, um erro, eu acredito, é um erro humano, por ser falha humana, os homens estão pagando isso muito caro, para aprenderem. Não pode brincar com a vida, tem que preservar a vida. Isso é muito importante. Então, a nossa religião, até o profeta Muhammad disse em vários ditos que Allah Azza wa Jal, que Deus Altíssimo, não castiga os não merecem ser castigados. Fala para mim, aquela criança que acabou de nascer, aquela que não fez nada na vida, pegou esse vírus, é um castigo de Deus? O que ela fez para Deus castigá-la? É uma consequência dos erros humanos, de falhas humanas. E quem falha, né? Como temos aqui um provérbio brasileiro, aqui que faz, aqui que paga. Não é verdade? Então, não adianta que a gente jogar isso em cima da religião ou em cima de Deus, como se fosse lavando a mão. Não. Cada um tem que, como chama, tem que aceitar a tua responsabilidade. Este vírus vem de China, não é verdade? Coronavírus. Você vê o que tinha acontecido lá na China para esse vírus, né, espalhou no mundo inteiro, quase estamos chegando em 2 milhões de pessoas infectadas, de 100 e pouco mil pessoas mortas. Então, eu não acredito que Deus castiga as pessoas mandando esse tipo de coisa. Você fala para mim, antigamente, na época de Moisés, mandou 9 pragas, não é verdade? Ele mandou, ou era uma consequência da posição do faraó. Exatamente. Então, o que você planta, colhe. Cada um, aqui, a religião islâmica pensa assim. Ninguém pode ser castigado por erro de outro, a não ser se fosse falha humana. Todo mundo fica igual. Ok. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu te falei, né, que eu entendo Está sendo bem claro. Olha, Michel, está sendo bem claro a minha fala ou tem alguma coisa?
mais clara é impossível, mais clara é impossível. É uma perspectiva universalista e comunitária ao mesmo tempo, está bem claro. Você sabe, né, eu sou de origem, minha família é de origem libanesa, e eu sei que o Knis, a sinagoga que ele ia, é não só um lugar de reza, mas é um lugar de encontro, de conversa, de comida, não é? E eu sei que isso é frequente também entre os islâmicos, ou seja, as pessoas vão para a sinagoga, vão para a mesquita para se sentar, para conversar, para trocar um pouco de ideia, para falar do mundo. É difícil você ficar sozinho na quarentena, né? Como um Muito. teólogo islâmico está lidando com essa solidão das pessoas? Exatamente. Você acabou de falar, uma solidão mesmo. Uma tristeza que você fica longe das casas de Deus, onde seu espírito fica cada vez mais forte, cada vez que você visita essas mesquitas, essas casas de Deus. Então, tá longe. Eu sinto dor. Muitos muçulmanos que não estão conseguindo frequentar as mesquitas frequentemente, principalmente nas sextas-feiras, estamos chorando. Isso é fato, mas na religião islâmica a gente acredita que cada um carrega seu templo no seu coração. Ok. Então, as nossas casas se tornam como se fossem templos de Deus, mesquitas, casas de Deus. Por isso, nas nossas casas, nós temos 5 rezas por dia. Eu, a minha família, de alvorada até reza da noite, a gente estamos rezando junto, como se fosse na mesquita. Em casa. Mas em casa, sim. Estamos rezando em casa, trazendo o benefício da mesquita para a nossa casa. E também, eu lembrei uma mensagem no Alcorão Sagrado, onde, naquela época de Moisés, quando a praga pegou o mundo inteiro, ninguém está saindo em casa naquela época, Deus disse para Moisés e os seus seguidores para fazerem das casas deles uma direção para salvar as pessoas. Claro. Exatamente. E as nossas casas se tornou hoje em dia nosso lar, onde as pessoas podem ser salvas. Porque como chama, no dia a dia, na nossa vida, as nossas casas, antigamente, se tornou como se fosse um hotel. Só você chega à noite, você come, dorme, não sei o quê. Agora não, você sentiu lar mesmo. Aqui tem lar, aqui tem casa, aqui tem família, para conversar, para falar, para trocar a ideia. Mas mesmo assim, a gente sente falta demais as nossas mesquitas, onde a gente encontra amigos, troca ideias, também oferece comida. Olha, nas nossas mesquitas, toda sexta-feira, a gente faz almoço, entendeu? Então, almoçávamos junto, agora não. Agora só por meio da comunicação, tipo Zoom, tipo Facebook, essas coisas a gente conversa e fala. Olha, vou te falar, até os líderes das mesquitas, eles rezam sozinhos, sexta-feira, transmitem ao vivo a cerimônia de sexta-feira para quem está em casa assistir. Claro. Isso é muito interessante. É uma novidade que não havia, né? Não, então, só um detalhe, para as pessoas que vão assistir a gente, você fala sobre Moisés, né? Musa, Moisés, da tradição islâmica, também é parte da tradição islâmica, não é? E faz parte, claro. Moisés, um dos mais importantes da corrente da profecia islâmica. Nós temos 5 mais importantes, 5 profetas mais importantes. Noé, Abraão, Moisés, Jesus e profeta Muhammad. E no Alcorão Sagrado citado 28 profetas. E na tradição islâmica tem mais de 124 mil profetas que os muçulmanos devem acreditar neles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um autor judeu, italiano, chamado Primo Levi, que é um sobrevivente do Holocausto, que escreveu muitos livros sobre os campos de concentração.
e ele dizia que nada se aprende no campo de concentração. O campo de concentração não é uma escola. Ou seja, o mundo não aprendeu. A gente tem que aprender o tempo todo porque a gente tem que estar estudando com aquilo. Mas o campo... É claro que a praga não é uma escola. A epidemia, a gente não vai ficar melhor depois da epidemia por causa da epidemia. A gente tem que pensar na epidemia. Olhando a parte do copo cheio, Sheikh Bustani, tem alguns sinais muito ruins, mas tem alguns sinais positivos dessa epidemia. Um exemplo que é próximo de nós dois é que tem uma colaboração inédita entre palestinos e israelenses visando combater a epidemia. Você acha que é possível, depois que isso tudo passar, inshallah vai passar, a gente conseguir aprender alguma coisa positiva disso? Olha, se a gente não aprendemos uma coisa positiva, estamos no rumo errado, então. Uhum. Devemos aprender uma coisa positiva. Cada lição que a gente vive sempre tem aquele lado negativo, aquele lado positivo. As pessoas positivas geralmente olham para o lado positivo de qualquer acontecimento, que seja bom ou seja ruim. Agora, a pandemia, como você está falando, uma praga que atinge muitas pessoas, principalmente idosas. Então, eu acho que a humanidade, principalmente zona de conflito, devem entender e devem ter grande lição para cada vez mais se aproximam, se fazem diálogo. Por quê? Porque hoje, você vê, na época da coronavírus, desde que começou até agora, houve algum atentado de terrorista? Não. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas em viver. Está me entendendo? Todo mundo, tudo. Agora, o único terrorista que existe na face da Terra é coronavírus. Uhum. Quer dizer, podemos juntar nossas forças. Se conflito entre palestinos e israelenses agora está em trégua. Por que está em trégua agora? Porque não fica para sempre, então. Se conseguimos agora, por que não conseguimos para sempre? Está me entendendo? Então, grande lição podemos ter desta crise que a gente vive atualmente. Podemos realizar o paz, podemos estabelecer paz, podemos viver junto em harmonia, cada um no seu lar, cada um no seu lugar, cada um no seu estado, respeitando cada um o outro, trabalhando junto. Como hoje estamos trabalhando junto para combater coronavírus e outras armas biológicas, ninguém sabe futuramente qual é, podemos também viver juntos. Isso seja uma lição que a gente aprenda a aprender, né? É verdade. Eu não vejo que não tem como não aprender. Não vejo. Só as pessoas só as pessoas maldosas, infelizmente, que não querem aprender nada desta crise que a gente vive. Claro. Deixa eu te perguntar, está chegando o Ramadã, que é a grande festa do mundo islâmico, né? A Eid, como vocês chamam. E aí? Como é que vai ser o Ramadã? Que não existe festa mais familiar do que o Ramadã. Graças a Deus, eu já tive a oportunidade de quebrar o jejum junto com islâmicos. Deus a Deus, como se diz. É comida, é festa, é gente conversando, é gente se abraçando, é uma felicidade enorme. Como é que você imagina que vai ser Ramadã do coronavírus? Eu nunca imaginei isso. Nunca passou na minha cabeça que podemos fazer jejum sem ter esta fraternidade, sem ter este contato social, físico. Nunca imaginei. Espero que até Ramadã tudo termina. Se não termina, é uma coisa mais triste que eu já vivi até agora. Uhum. Ramadã é um ambiente familiar. Ramadã é um ambiente de solidariedade. Ramadã é uma troca de ideias. Ramadã é um encontro familiar.
jovens, homens, mulheres, crianças. Ramadã é um encontro entre servo e Deus diretamente, principalmente nas mesquitas que ficam cheias no mundo inteiro, principalmente na Meca Sagrada, e principalmente na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Está imaginando que isso vai ser vazio? Eu não estou conseguindo imaginar, mas se a praga pega e demora para ser resolvida, fazer o quê? Tem que respeitar a vida em primeiro lugar. Aqui as mesquitas vão ser fechadas durante o Ramadã. Se a pandemia não termina, as mesquitas vão ficar fechadas. Vamos respeitar sempre as ordens da autoridade política do nosso país. Aquilo que a gente aprendeu. Bom, esperamos que até lá a gente já possa se encontrar pessoalmente também, né, Sheikh Bustani? Que a gente possa fazer esse encontro ao vivo e que a gente possa, se Deus quiser, quebrar o jejum juntos, senão mas também a gente... Também tantas festas judaicas, tantas festas cristãs, infelizmente, claro, não foram celebrados na maneira conjunta, infelizmente. Vamos esperar para que isso tudo passe e que a gente possa se encontrar efetivamente, tá? Em hebraico se fala Shalom Aleichem, em árabe eu sei que você fala Salam Aleikum. Salam Aleikum. Então, força para nós. Muito obrigado, viu, Sheikh? Obrigado por esta entrevista maravilhosa. Pode contar comigo em qualquer momento, se você precisa. Deus abençoe todos nós. Peço a Deus Altíssimo que logo tira esta crise da nossa frente. Amém. Se Deus quiser. Até logo, um abraço. Tchau. Até logo. Tchau. Abraço. Tchau.